Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, na qual nós estamos fazendo essas lives de reflexão sobre o livro Caminho, Verdade e Vida também. Como vocês estão? Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Espero que estejam todos bem, todas bem. Como está sendo a semana de vocês? Quem está aqui em São Paulo, passando frio, passando calor, calor de manhã, friozão de noite. Hoje está um pouquinho melhor, né? Como que vocês estão aí? Me conta um pouquinho, manda aí o seu boa noite. Aqui é o nosso primeiro boa noite do super fã da página da Casa Espírita, Alessandro Aloy. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite a todos. Valeu, Alessandro. Boa noite. A Denise aqui também desejando boa noite para a gente, o Antônio Cabreira, a Patrícia Siqueira, boa noite, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Andréia, minha cunhada aqui desejando boa noite, abraço, saudade, hein? Quanto tempo que a gente não se encontra, né? Mas é necessário agora, vamos passar isso tudo aí, né? Por isso que a gente está aqui nesse movimento, enquanto a gente não pode se encontrar, a gente vai ao menos se alimentando aí da palavra do Cristo que ele nos deixou, seus ensinamentos, para sermos pessoas melhores, né? Para evoluirmos. Reineide desejando boa noite, a dona Terezinha também, boa noite, dona Terezinha, Regina Mobará, boa noite, a Rosângela Paim, boa noite, Paim. Realmente é meio difícil, né? Mas a gente sente muita saudade de quem a gente não pode ver. Mas vamos aqui matando um pouquinho a saudade. É legal ver o nome de vocês e ver a mensagem de vocês aqui, principalmente de quem a gente conhece. De quem a gente não conhece, a gente acaba conhecendo, não é verdade? Tem muita gente aqui que eu estou conhecendo só online, isso é muito legal. É uma nova realidade mesmo. A Regina Mobará, de Itanhaém, falou que tá calor. Eita, imagina, hein? Aqui também, batendo 32, 33, chegava de noite até ontem, caía. Hoje que tá melhor aqui a noitinha. A tia Rosana, tia Rô, boa noite, BMG. O senhor Cássio, Ronaldo, desejando boa noite, ótimas vibrações hoje e sempre. Amém. Assim seja. A Deise desejando boa noite para a gente, o Gustavo, o Javier, boa noite a todos. Se é a primeira vez que você está entrando aí, vendo a gente, deixe o seu comentário para a gente saber, para a gente fazer as nossas vibrações por você também. Quem já faz parte sabe que na hora das vibrações a gente está aí em união, não é verdade? Então, para quem está entrando a primeira vez ou para quem esqueceu, pega a sua garrafinha de água para podermos fazer a fluidificação na hora, depois das vibrações que nós vamos fazer. Garrafinha de água, livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 72. Bíblia de Jerusalém, se você quiser também abrir na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Quem quiser, aí também pode. Se tiver mais afim ainda, pode abrir também em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. O livro de Eclesiastes está no Antigo Testamento, a gente vai dar uma olhadinha hoje, porque o Emmanuel faz um comentário, e eu acho legal a gente dar uma olhada na fonte do que Eclesiastes, este homem da Assembleia, né? Eclesiastes quer dizer o representante da Assembleia, Eclésia. Então, a gente vai dar uma olhadinha no que ele fala ali, da sabedoria de Salomão. Vamos dar mais uns oizinhos aqui antes de começar. A Silvia Santos, boa noite, Breno. Ótima noite a todos, na paz de Jesus. O Décio também, boa noite, Breno. Boa noite a todos. A dona Ivonete, essa mãezona do coração, boa noite, meu querido. Boa noite, dona Ivonete. Saudades mil. É muito bom encontrar a senhora aqui toda quinta-feira. Fico muito feliz. A Elza desejando boa noite para a gente também. Então, hoje a lição Caminho, Verdade e Vida, número 72, nós vamos falar sobre transitoriedade. A transitoriedade da vida, o que a vida nos coloca como transitório, ou seja, como passageiro. Na lição de terça-feira nós vimos aí com a Rê, né, que era necessário dar testemunho.
para testemunhar, o que é preciso saber para testemunhar. E hoje a gente vai ver um pouquinho da transitoriedade da vida, do quanto as coisas são fugazes, do quanto as coisas são passageiras e que a gente se apega tanto a essas coisas que vão passar. Mas faz parte ainda da nossa evolução. A Márcia Pereira desejando uma boa noite aqui para a gente também. Muito bem-vindos e bem-vindas. Quem está vindo a primeira vez, comenta. Se você está em algum lugar fora de São Paulo também, comenta para a gente saber, para a gente poder se unir em orações, em vibrações. Não é verdade? Se vocês estão gostando das lições também, é legal a gente saber, ter essa resposta, né? A gente percebe aqui pelos números de pessoas que a gente começou aí com 30, 40, hoje são 50, de vez em nunca chega aí em 60, né? De espectadores aqui online, fora os que vêm depois, né? Tem algumas lives, se vocês entrarem na página do Caminho, na página aí da Associação Espírita, tem algumas lives que bateram mais de 500 visualizações, porque foram revistas depois. Pessoas compartilharam, depois de terminar aqui, pessoas compartilharam com outras aí no Face ou no WhatsApp, né? E colocaram nos canais de comunicação. Imagina, mais de 500 pessoas acessando as nossas palestras, as nossas reflexões aqui. Isso é muito gratificante, realmente. Então, vamos colaborar também para que outras pessoas possam ser atingidas por esse bem-estar, né? Por este momento que eu tenho certeza que vocês, assim como eu, também se sentem bem, não é verdade? A Patrícia Siqueira aqui desejando também uma boa noite. A Alzira também. Patrícia aqui dando já o retorno, né? Falando que está aprendendo muito. Isso é legal. Além da gente ter a possibilidade de fazer umas vibrações juntos pela humanidade, a gente fazer a fluidificação da nossa água, a gente também tem um momento do nosso passe espiritual, desse equilíbrio e harmonização dos nossos pontos, né, de força, dos nossos centros de força, onde a gente pode se sentir melhor, equilibrados para continuar a nossa trajetória, não é verdade? Isso é muito bom. A Kislane desejando uma boa noite para a gente também. A Airan desejando aqui uma boa noite. Breno e Gisele, a toda a família Casa do Caminho, uma boa palestra. Muito obrigado, Airan. A Ângela, a dona Ângela aqui também desejando. A Alzira mandando uma florzinha para a gente aqui. É muito bom estarmos juntos, realmente. Boa noite e boas vibrações a todos. Está desejando a Elisângela Mota para nós. Mais uma vez, então, antes da gente começar, estamos aqui reunidos fazendo vibrações e reflexões sobre, a partir do livro de Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, este livro chamado Caminho, Verdade e Vida, lição número 72 hoje, que nós vamos ver, chamado Transitoriedade. O que é a transitoriedade? Nós vamos ver. Então, convidamos vocês a deixarem separado aí uma garrafinha ou um copo de água, água normal, para a gente poder depois fluidificar, para você poder tomar e dar também para quem necessita, algum doente dentro de casa, fisicamente ou espiritualmente, ou mentalmente também, para você poder tomar e equilibrar também a sua vida, com esse remedinho que é colocado pelo plano espiritual. Mais uns oizinhos aqui antes da gente começar, então. A Cristina, desejando uma boa noite para a gente. Boa noite, Cris. E a Marinelli também desejando aqui uma boa noite para nós. Boa noite, Mari. Amanhã a gente se encontra na nossa aula, não é verdade? Se você quiser aí, também pode abrir a sua Bíblia, tirar o pó da sua Bíblia e abri-la no livro aos Hebreus, ou na Epístola aos Hebreus, também chamada. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 11, a gente vai ver um pouquinho do comentário do autor aos Hebreus. Vocês reparem que em nenhum momento eu falo que Paulo é o autor dos Hebreus, porque é já de convicção no estudo teológico em que Paulo não pode ser o autor desta epístola aos Hebreus, à população hebraica, né? Então ela é intitulada aos Hebreus porque não é intitulada a nenhuma cidade,
como as de Paulo, na maioria, né? Não todas. Mas aqui é dedicada aos hebreus e às tradições, principalmente aos judeus convertidos ou recém-convertidos ao cristianismo. E é uma linguagem bem diferente, né? A gente está aqui com a tradução nova de Jerusalém, depois de alguns escritos encontrados lá na caverna de Qumran, em que vários estudiosos se reuniram e fizeram essa versão nova da Vulgata, a partir da Vulgata também, né? Que é a tradução do latim, do grego para o latim ou do hebraico para o latim. E agora nós temos hoje na nossa língua materna, né, a Bíblia aqui, que nos auxilia. Então, essa carta aos Hebreus, capítulo 1, hoje, Emmanuel vai fazer um comentário sobre ela. Se você também já quiser deixar aí o livro do Antigo Testamento, chamado Eclesiastes, no capítulo 1 também, a gente vai dar uma olhadinha no versículo 2. Quem está abrindo a Bíblia aí, só para eu saber? Quem está realmente abrindo a Bíblia e dando uma olhadinha? Eu acho difícil, porque é um livro complicado. Mas, se você acha complicado, saiba que na Casa do Caminho tem vários cursos. Licença, desculpa. Na Casa do Caminho a gente oferece vários cursos, estamos tendo cursos hoje a longa distância, né? Mas nos anos normais a gente tem aí os cursos também da Casa do Caminho, e um deles é o Aprendizes do Evangelho, que é muito bom também. Últimos dois antes de começar, do Kleber, da Esther e da minha mãezona querida, Silvana Damasceno. Vamos então dar início. Convido você a fechar os seus olhos, a encontrar uma posição melhor onde você se encontra, a respirar profundamente, deixando o ar invadir os seus pulmões e soltando este ar, deixando ele se esvair. E assim nós queremos agradecer este momento, pedir à equipe espiritual que nos auxilie para que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, até o plano espiritual, para que nós possamos estar em conexão, em vibrações, em sintonia com esta equipe que hoje nos acolhe. E que possamos escutar esta palavra, que possamos escutar esta meditação do Espírito de Emmanuel, para que nós possamos refletir e colocar em prática, ao menos, alguma coisa daquilo que escutarmos. Que nós possamos nos sentir ricos das riquezas espirituais e não nos apegarmos tanto à matéria que é fugaz e efêmera. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Leonice aqui também desejando boa noite pra gente. E a minha cunhadinha dizendo que tá com saudade. Ou é saúde? É saúde e é saudade. Olha aí, quase 40 pessoas juntas estamos aqui agora. E nós vamos começar a nossa reflexão. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 72, Transitoriedade. E a gente começa assim, com o versículo 11. E eles perecerão, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Foi do versículo 12. Versículo 11. Tu, porém, permanecerá, todos hão de envelhecer como em vestido, e todos enrolarás em um manto. E tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, o que diz aqui, né? A gente vai ver esta lição de hoje. Deixa eu só arrumar aqui a minha guia. Ok. Então, nós temos aqui sobre este título de transitoriedade. Primeiramente, o preâmbulo da carta aos Hebreus. Como eu comentei um pouquinho antes, né? A carta aos Hebreus, essa carta é escrita aos judeus, que antigamente se chamavam hebreus, o povo hebraico, né? E que depois foram chamados de judeus. Se você quer saber um pouquinho mais, é só estudar. Então, tem bastante história aí na Bíblia mesmo, a gente já tem aí um pouquinho, principalmente na Bíblia de Jerusalém, a gente tem um pouquinho dessa história. E essa carta escrita, né, é com certeza aqui um judeu convertido de cultura helenística, cultura grega, né? Então ele é bem familiarizado na arte da oratória, e você percebe que ele utiliza bastante a tradução dos 70, que é a tradução grega, né?
E ele traz exatamente essa história, né? E aí ele está querendo afirmar para os judeus recém convertidos ao cristianismo, que acabaram, né, de entender a palavra de Jesus, quem é Jesus Cristo. E aqui nós temos exatamente, depois do prólogo, falando quem é o Filho de Deus, né? Quem é Jesus como este profeta, quem é o Filho. E aí tem todo um elogio baseado no Antigo Testamento, em vários e várias passagens do Antigo Testamento. E nesse versículo ele está falando exatamente que Jesus é um espírito já, além de ser um espírito eterno, é um espírito, né, porque todo espírito é eterno, é um espírito de grande elevação, onde todas as coisas passarão, mas que ele, o Filho, permanecerá. As roupas envelhecem, mas ele permanece. Então é nesse sentido aqui que ele está falando. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Os teus mensageiros, né? A palavra angelos significa mensageiros. Então é nesse sentido que nós temos aí a solidez, né? A rocha firme que é Jesus, a pedra viva, né? Do fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo, nesse sentido ele, né, pode-se dizer, é o alfa e o ômega, né, é aquele que nos leva a ter a solidez da fé, é o grande governador da terra, então nesse sentido ele não nos desampara. E aí Emmanuel começa assim, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no turbelinho das ambições desvairadas da terra. Então, eu te convido agora a abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2, na qual nós temos a célebre frase deste autor de Eclesiastes, que se auto-intitula o Rei da Sabedoria, que é Salomão, o rei de Jerusalém, filho de Davi. E aí ele fala assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não há nada de novo debaixo do sol. Então aqui nós temos, né, uma visão bem pessimista, né, diferente do livro de Jó, que encontra Deus mesmo na escassez, né? Nós temos aqui o autor de Eclesiastes, citado aqui por Emmanuel, que tudo debaixo da terra é vaidade e aflição dos homens. E se você parar para pensar, realmente nós somos egoístas, pensamos em nós mesmos, e nesse sentido somos vaidosos. E tudo é lamentação. É difícil você ver a exaltação da alegria sincera, da fraternidade sincera, mas você tem uma exaltação da dor, da angústia, do sofrimento, da raiva, do ódio e de tudo aquilo que é aflição e que flagela o homem. Isso nós encontramos na terra. Por causa das nossas ambições desvairadas, nós temos essa consequência. E ele continua: desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Então, muitos de nós confundimos o que é a passagem no planeta Terra. Por que estamos vivendo? Por que existimos? São as grandes questões filosóficas da humanidade. Por que existimos, né? Da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui? São as grandes perguntas. Nós existimos aqui neste planeta para aprender. Daí a resposta curta e grossa. Estamos aqui para aprender. Aqui, a planeta Terra é uma escola e nós temos muito o que aprender. Só que muitos homens e muitos de nós nos confundimos nos falsos valores do que o mundo apresenta. E a gente para naquilo que é passageiro. Olha só que contrariedade. Nós paramos naquilo que passa, quando nós deveríamos nos agarrar àquilo que é como nós, como o nosso espírito imortal, aquilo que é eterno, aquilo que não passa, que são os valores morais, que é até a fé um dia vai passar, né? Hoje nós temos fé, mas quando estivermos lá, Paulo de Tarso na carta aos Coríntios fala: a fé, a esperança e a caridade, essas três existem por agora. Mas, no final, somente a caridade vai restar.
A fé e a esperança vai passar, porque a gente não vai mais precisar esperar no Cristo. A gente vai estar lá. A gente não vai mais precisar ter fé de acreditar naquilo que não se vê. A gente vai ver. Então, o nosso rumo é o eterno, que é a caridade. Hoje nós precisamos da fé e da esperança. Mas ele fala, se a gente parar para pensar e meditar, aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para pensar e meditar? Qual foi a última vez que você largou tudo e ficou 5 minutos em silêncio com você e parou e meditou? Peraí, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? Para onde eu estou caminhando? Nesse sentido, ele fala que bastariam alguns minutos na transitoriedade de tudo, em perceber que tudo passa, para a gente entender e compreender o que é soberano, o que é alto, o que é augusto, que é o Espírito. E isso não passa. Então, a partir daí, nós deveríamos buscar os nossos bens. Não bens terrenos, mas bens eternos. Acreditando que o nosso objetivo na Terra é exatamente esse que eu falei, que é evoluir. Tudo mais é instrumento para esse fim. Tudo o mais que nós temos, família, casa, dinheiro, tudo o resto é para ser instrumento da nossa evolução. E aí Emmanuel faz agora, se vocês não conhecem o espírito de Emmanuel, né? Aconselho vocês a buscar um pouquinho aí as suas encarnações, e vocês vão encontrar no livro Há 2000 anos, uma das encarnações de Emmanuel, na qual ele é o senador romano Publio Lentulus, que é muito interessante ver a vida dele. E aí ele falando isso, você imagina exatamente do livro, quem está aí estudando comigo no Aprendizes do Evangelho está realmente vendo, né? O que ele fala aqui. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Ele que era um senador romano, ele que aprendeu com Jesus a transitoriedade da vida. Muito interessante como as coisas se casam, né? A gente está terminando agora a leitura do livro. E a gente está vendo exatamente isso que Jesus falou para ele. Olha, toda a glória do seu império romano passa, é transitória. Falou exatamente isso para ele. E a gente vê aqui esse Emmanuel, espírito evoluído, mas que teve uma dessas encarnações como um orgulhoso senador do Império Romano, Publio Lentulus, e ele fala: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Todo o Império Romano, na sua magnitude, hoje tem aí museus. Hoje tem estradas mortas, né, que demonstram somente história, que não deixa de ser importante, mas é instrumento para a nossa evolução. Com que fim se levantam tantos monumentos e arcos do triunfo? E a gente tem, mais uma vez, aí no livro Há 2000 anos, a gente tem ele falando da conquista e da vitória de Tito, né, o filho do imperador, que ele foi lá na Judéia e ele venceu exatamente derrotando os judeus, destruindo o templo de Jerusalém, sobrando somente o Muro das Lamentações hoje, né? Ele exatamente participando dessa guerra, o próprio Públio, né, onde ele foi feito prisioneiro, ficou cego, sem dar spoiler aqui, sem contar muito, né? Mas aconteceu exatamente isso com ele e quando ele voltou, anos mais tarde, foi erigido um arco do triunfo por Tito, contando as glórias da sua conquista. Então ele fala assim: quantos monumentos se levantaram? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Toda essa história serve para nós como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito. Os envoltórios antigos permanecem à distância. Então a história ficou no passado, mas ela nos ensina no presente que a ideia do homem evoluiu. Ele não precisa mais matar com tanta ferocidade. Ainda assim, a gente tem algumas quedas na humanidade, né? Enriqueceu-se o espírito. Os envoltórios antigos, né, o jeito de viver antigamente, ficou à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las?
Então, a humanidade revela que todo o trabalho que foi feito, que tudo que nós temos, né, as mãos calejadas, tudo que a humanidade sofreu, foi para que aprendêssemos os luminosos segredos da vida, que é viver em fraternidade, que é viver em amor, que é viver em sociedade. Olha as nossas constituições, por mais que nós não vivamos, por mais que nós tenhamos corruptos, elas são feitas para nos levarem a melhorar moralmente. O objetivo da Constituição dos países é esse: evoluir, a sociedade viver em harmonia. Pode não funcionar ainda, mas ela é bem feita. Se nós conseguirmos vivenciá-la, já é um grande passo. Não precisa a gente ficar almejando as leis divinas, né? Aparecer um anjo do céu. Não, só vive o que o direito e a Constituição já nos coloca, que já seria um grande passo de evolução para a humanidade inteira. Pense um pouquinho. Mas ele fala quantas amarguras experimentaram os homens, os loucos, que disputaram até a morte para persuadi-las, né, para possuí-las. Então a gente querendo evoluir, às vezes muito, querendo aprender tudo, a gente acaba ficando louco. E aqui a gente tem exemplo de vários filósofos, né? A gente tem Immanuel Kant, a gente tem o Spinoza, a gente tem o Kierkegaard, que chegaram no final da vida loucos porque eles tentaram entender a humanidade, tentaram entender o personalismo do homem e acabaram enlouquecendo porque viram que o pensamento vai longe, mas ainda não, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Acho que resumindo nas palavras do Cristo seria isso. Então a gente precisa tomar cuidado para ver onde está o certo, né? Onde está o fundamento da nossa vida? Nas coisas que passam, então desmorona. Porque quando eu perco alguém querido, quando eu perco um trabalho, quando eu perco um dinheiro, quando algo, alguma estrutura que é passageira cai, eu me desestruturo, porque eu estava apoiado naquele fundamento falso. Então nós precisamos entender que os fundamentos eternos, a casa construída sob a rocha, que é o Cristo, nos dá o direito de estarmos solidificados, firmes. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então, todo tipo de serviço, tudo que nos aparecer, é serviço sagrado para evoluirmos, mais uma vez, né? O Cristo, então, nos ensinou a nos desprender do excesso e trabalhar pelo necessário e suficiente. Não buscar tantas coisas que vão passar, né? Buscar ter heranças e heranças para deixar para os outros, sendo que você não vai usar. Dinheiro e mais dinheiro, bens e mais bens. Use o que você precisa, tenha o que você necessita. Luta por isso, né? E aprende que esse trabalho é para te ajudar a você estar melhor em sociedade, em harmonia, em família. Nem mais e nem menos. Isso porque o que importa é a vida eterna. Então aceita o que você tem. A vida carnal ela é passageira e serve de ponte para a felicidade, se assim nós quisermos, né, usar. A gente sempre dá o exemplo aqui da faca, né? Você pode usar ela para cortar o pãozinho, passar uma manteiga, você pode usar no outro também. Então a vida é essa oportunidade de ponte para a felicidade. Mas depende de você querer buscar essa atitude de felicidade. E ele termina assim: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção. Olha só. Então a gente pode viver ora na escassez, ora na abundância. A escassez traz disciplina, né? Quando você tem pouco, você aprende a dividir, você aprende a conviver, a ter resiliência, né? Essa palavra é utilizada em todos os ambientes.
Você aprende muita coisa na escassez, na pobreza. E preciosa também é a abundância, quando você tem muitos bens, quando você já nasce, que você conquista também, porque elas multiplicam as formas que você deveria ter a capacidade de realizar o bem. Uma e outra, porém as duas vão passar, tanto a escassez quanto a abundância, tanto a pobreza quanto a riqueza. Então não se preocupa, não se apega nem à tua pobreza e nem se apega à tua riqueza, porque ela vai passar. Mas as duas servem de quê? Molduras no tempo para nos ajudarem a evoluirmos. Mais uma vez aqui a gente bate na tecla de hoje, a evolução do homem como ser espiritual e eterno. E aí ele fala que ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e de redenção. Jesus, como esse grande redentor, né? Ele abriu as portas de novo para que nós pudéssemos evoluir, coisa que o homem se considerava fechado, longe da graça, né? Longe do amor, longe da esperança, longe da misericórdia. Jesus vem mostrar exatamente o contrário, ele abre a porta da vida para a abundância do ser. E ele não passa, e as leis divinas não passam. Quais são as leis divinas? Bom, a próxima vez a gente vai ver isso daí. Mas essas leis são inatas dentro de nós, a gente já sabe quais são. Quero concluir aqui, então, esta reflexão do Emmanuel, né, pelas mãos de Chico Xavier, tá, sobre a transitoriedade, com um poema de Teresa d'Ávila. Um poema que sempre me foi caro ao coração, desde quando eu o conheci, né? A Teresa d'Ávila é uma monja carmelitana que viveu em Ávila, né? Teresa d'Ávila, lá na Espanha, e que ela fundou um convento, uma coisa extraordinária, porque mulheres não faziam isso em 1500, e ela, com cara e coragem, foi lá e enfrentou bispo, enfrentou padre, enfrentou tudo que tinha para enfrentar, e era bem na época do luteranismo, e ela falou assim, eu quero que as minhas monjas, né, aprendam a amar a Jesus, aprendam a doar a vida por ele, né? E dar a vida até por quem não dá a vida por ele, por quem não acredita que elas acreditem. Muito interessante. Ela tinha, então, esse poema que ela trazia sempre com ela e que eu quero deixar aqui para vocês. Ela falava assim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Olha que forte. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. Deixo então aqui com vocês esta reflexão. E agora nós vamos fazer o nosso momento de vibrações, depois da fluidificação da água, e o nosso passe à distância, né? O nosso passe espiritual para a harmonização, ok? Então, convido você a estar aí mais uma vez sentado em um modo cômodo. Se você quiser colocar as mãos sobrepostas sobre as pernas, quiser fechar os seus olhos também, sinta-se à vontade. Procurando deixar a coluna reta e mentalizar coisas boas, elevar o teu padrão vibracional com pensamentos bons, amorosos, saudáveis. E assim, neste momento, nós queremos vibrar muito amor e muita paz, muita harmonia, fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial e pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares e corações, para que um dia haja um só coração, uma só religião, a do amor.
Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando amor e harmonia e aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando aqui ao plano físico. Vivemos muito intensamente amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Vibremos fé em Deus e fé em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes, seja dessa doença do Covid, seja qualquer outro tipo de doença que os aflija e que estejam talvez nos hospitais ou nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos ou nos orfanatos, até mesmo em seus próprios lares, que todos sejam tocados por essas nossas vibrações e emanações de bons sentimentos. E assim nós pedimos à equipe espiritual que possa fluidificar esta água que nós colocamos aqui, para que possa receber a energia necessária para as nossas mazelas, para as nossas dores, para as nossas aflições, para os nossos karmas, para que possamos, ao bebê-la, nos sentirmos harmonizados e melhores direcionados para as nossas ações em Cristo Jesus. E ainda nesta harmonia, ainda neste clima de paz, nós pedimos à equipe espiritual que humildemente, por meio de Deus e de Jesus, bem como os nossos companheiros espirituais que estão acompanhando o nosso grupo, bem como os nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, os nossos mentores pessoais e familiares, que façam em nós esse tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nossa fase da vida, através deste passe espiritual, para que nós possamos sentir esses fluidos balsâmicos e curadores, energizantes e tranquilizantes, soníferos, que irão nos curar e energizar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E neste momento nós só queremos agradecer a toda a espiritualidade pelo carinho, pela proteção, pelo amparo, por conduzir as nossas vidas nas veredas da verdade, do amor, e que nós possamos nos deixar conduzir quando eles tentarem falar conosco, que nós possamos escutar a voz da nossa consciência, escutar a voz do coração, a voz da razão também, que nós possamos nos deixar guiar com fé e esperança para atingirmos o amor caritativo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, pessoal, por este momento, por esta oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado este momento. Que nós possamos realmente estarmos juntos mesmo à distância, né? Eu fico muito feliz. É um momento muito especial na nossa semana. E a gente tem aí domingo mais uma vez. Terça, quinta e domingo às 20h20 a gente começa, para quem não sabe ainda. Quem está vindo pela primeira vez, espero que tenha gostado. Quem está aí já com a gente mais vezes, né? Espero que continue vindo. Vou dar uns últimos oizinhos aqui. A Silvia Crê falou que estava com som baixo, mas depois a Dona Ivonete falou que para mim estava bom hoje. Então, não sei o que é.
O Marcos Pinheiro desejando boa noite, a Eliane Crê também aqui, boa noite, a Renata Crê, olha só, a família Crê toda aqui, Silvia, Eliane e Renata, a tia Rê. A Patrícia dando um oizinho para a Rê também, a minha mãezona, Dona Silvana, o silêncio às vezes assusta um pouco. Às vezes o silêncio ele fala muito alto, né? Ele grita, e a gente às vezes fica assustado quando a gente não está acostumado. O silêncio perturba mesmo, o silêncio é perturbador quando ele não é bem direcionado. A gente precisa fazer exercícios para que possamos domesticar esse silêncio, né? Que às vezes fala mais alto do que uma multidão. Então, a gente precisa ter esses momentos para domesticar essas vozes, porque na verdade a gente fica em silêncio e a gente está ouvindo tudo que a gente não ouve, que somos nós mesmos. Dona Otília aí desejando boa noite, a Angelina, oi mãe. A Alzira aqui também desejando uma boa noite para a gente. Deixa eu ver quem mais. A dona Ivonete colocou aqui um coraçãozinho, a Rosana, Deis, um amém, Maria do Carmo, a Elza, o Cássio. Muito mais importante que apenas vencer na vida é ajudar as outras pessoas a vencerem, mesmo que isso signifique diminuir nossos passos. A caridade é um claro sinal de evolução. Com certeza, Cássio, mais uma vez, aí certíssimo, né? A caridade é, na verdade, a nossa grande meta, a gente poder ter essa caridade como o Cristo teve para conosco. A Denise desejando aí gratidão. A Irã, trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Ajudar é a honra que nos compete. Gratidão, um abraço fraterno a todos. Com certeza, é muito bom, né, a gente poder ser uma fraternidade, poder se auxiliar, principalmente nessas questões espirituais que às vezes nós não temos esse auxílio, não é verdade? A minha tia Márcia aí mandando um ETzinho com um coraçãozinho. A dona Ivonete, tenham todos uma boa noite. A Reineide agradecendo, gratidão. A Zuani também, gratidão, obrigado pela presença de vocês. A Regina Mobará, gratidão. Cristiane, a Silvia, a dona Ivonete, também a Leonice, todas desejando aí esse espírito de gratidão, né? Realmente nós devemos ter. A tia Rô colocou aqui gratidão, obrigada pelo aprendizado e reflexão. Boa noite, meus queridos, que Jesus abençoe vocês. A Celina desejando aqui também uma boa noite. A Carla Silvia, boa noite. A Luz Santos, boa noite, gratidão. Leonice, a Ângela, gratidão. A Maria do Carmo, a Eliane Crê. A Silvia também, gratidão, Senhor, gratidão, Breno, por esse evangelho. O evangelho é isso, é a boa nova, né? A buona novela, a buona notícia, né? Esse difundir a boa notícia. Tem uma boa notícia. Evangelium significa a palavra evangelho, a boa notícia que a gente tem que levar realmente. Kleber Furtado, a Patrícia, muito bom estudo, gratidão pelo conhecimento. A Celina, o Kleber também, muito bom hoje. Sempre bom, né, Kleber? Quando a gente está falando de Jesus, é sempre bom. Aguardamos vocês, então, domingão, para a gente poder se encontrar aí com a Renata, e a gente vai falar aí um pouquinho sobre oportunidade. Quais são as oportunidades que temos? Como aproveitar as oportunidades? E a gente vai ver um pouquinho aí, então, domingo às 20h20. Boa noite, abraços, amplexos a todos vocês. Até a próxima.